Viva! Boas práticas de mediação e conciliação.dn, respondendo aqui em especial a dúvidas, curiosidades, mas também partilhando dicas e aprofundando técnicas. E a pergunta é: quem encerra o processo de mediação? Bom, nós precisamos de entender e desmistificar que mediação não é um encontro de amigos onde nós vamos ter uma conversinha ou onde o mediador apenas vai ou só vai. Mediação é um processo que, apesar do princípio da informalidade que a caracteriza, ou que o caracteriza, não implica ausência de forma, isto é, ele tem procedimentos, ele tem etapas, ele tem regras. Então, considerar os mediados como únicos protagonistas do processo de mediação tem efetivamente como consequência a inércia e a falta de propósito de atuação do mediador, dando razão, designadamente, a quem diz que o mediador apenas vai, ou não, o mediador ele só irá, ou então, não, o mediador ele é um mero facilitador. Então o que é que nós precisamos de fazer? Bom, nós precisamos de interiorizar e colocar em prática que na mediação todos, sem exceção, todos os intervenientes têm um papel específico e pré-determinado a desempenhar, motivo pelo qual todos também são igualmente protagonistas. É isto que eu venho desenvolvendo, aprofundando, aprimorando e partilhando, e desejo que efetivamente vocês também aqui deem a vossa contribuição e o vosso contributo depois no feedback. A diferença com os processos heterocompositivos é de que na mediação efetivamente existe um trabalho que é realizado com foco no consenso e não na competição. Então, para nós falarmos sobre quem encerra o processo, nós podemos começar por nos questionar sobre quem o começa. Ok? Então vamos lá, quem começa o processo de mediação? Bom, em primeiro lugar, quem começa o processo de mediação são os advogados, porque por regra são os advogados e as advogadas que indicam a mediação aos seus clientes e que fazem uma verificação sobre qual é que é o método mais adequado e chegam à conclusão que é a mediação. Então, os advogados são um dos intervenientes que começa o processo de mediação. Por outro lado, os mediados também começam o processo de mediação. Porquê? Porque é da livre e da vontade deles aceitarem participar do processo de mediação. Então, se eles não tiverem uma vontade livre, esclarecida e voluntária de aceitarem, o processo não se vai iniciar. E, por fim, os mediadores. Exatamente. Os mediadores também vão começar o processo de mediação. Porquê? Porque são eles que, em primeiro lugar, vão ver se aquela situação é mediável e vão, efetivamente, também verificar se eles dão conta de mediar aquela situação. Além de que eles vão conduzir todo o processo. Então, eles conduzem o processo desde o primeiro momento. De igual modo, e como a própria lei de mediação prescreve lá no artigo 20, o procedimento de mediação será encerrado com a lavratura do seu termo final, quando for celebrado acordo ou quando não se justificarem novos esforços para a obtenção de consenso, seja, e aqui está lá na lei, ok? Seja por declaração do mediador nesse sentido ou por manifestação de qualquer dos intervenientes. Então, com esta definição de quem começa o processo também o pode acabar e com esta disposição normativa, com esta disposição legal que a lei de mediação nos traz, penso que já não há dúvidas sobre que quem encerra o processo de mediação pode ser qualquer um dos intervenientes no mesmo. Então, podem ser os advogados, podem ser os mediados, podem ser os mediadores. Aquilo que importa é nós identificarmos o que é que leva ao encerramento do processo de mediação. Se aquilo que leva ao encerramento do processo de mediação é uma dificuldade de continuar a comunicação,
então talvez seja interessante aprofundar a eventual necessidade de fazer reuniões individuais. Se aquilo que obsta a continuação do processo de mediação é um impasse na negociação, também, eventualmente, talvez seja interessante, através da utilização de algumas técnicas, em particular utilizadas nas sessões individuais, nós conseguirmos potencializar que os intervenientes enxerguem aquilo que ainda não foi possível para eles ver anteriormente. Então, com isso, aquilo que de facto é muito importante de nós entendermos é que quem encerra o processo de mediação tem que ter legitimidade para o fazer, legitimidade no sentido da decisão que está a tomar. E por conta disso, os mediadores, como eles conduzem o processo, se eles identificam, por exemplo, que os mediados e os advogados estão a protelar a construção de uma solução, não estão efetivamente a preparar-se para os encontros, estão de alguma forma a utilizar de expedientes dilatórios, estão de alguma forma pouco envolvidos com o processo de mediação. Tudo isso são condições para que o mediador apresente-se a hipótese de, olha, se nós não progredirmos, se nós não evoluirmos, se nós não avançarmos, não existem razões para continuarmos a trabalhar através do processo de mediação e por isso o melhor será colocar fim ao mesmo. Dulce, mas eles insistem. Ok, se eles insistem os dois, tudo bem, mas da minha parte eu cumpri com aquilo que é o meu propósito e aquilo que são também, de algum jeito, as regras do meu código de ética me levam a colocar-me em termos profissionais na mesa, que é a circunstância de que eu não utilizo o processo de mediação para algo diferente daquilo que é o seu propósito, daquilo que é o seu objetivo, daquilo que é o seu fim. Então nós precisamos de facto de ter isso muito bem presente, de interiorizar e de colocar em prática que na mediação todos os intervenientes têm efetivamente um papel específico, que esse papel ele está pré-determinado, quando vai desempenhar, como vai desempenhar, porquê que vai desempenhar e, por consequência, nós vamos dar aqui um efetivo valor àquilo que é o exercício e aquilo que é a realização da atividade técnica que significa ser ou estar mediador num determinado processo. E por conta dessa situação em particular, é importante, mais uma vez, nós identificarmos que a própria lei nos respalda em relação a essa situação. Então não é uma questão de uma posição, não é uma questão de uma decisão individual ou de um posicionamento. É efetivamente uma decisão que é uma decisão técnica, é efetivamente uma decisão que é uma decisão consciente e que é uma decisão informada. E por conta disso, o mediador e a mediadora podem sim, efetivamente, encerrar o processo de mediação. Dulce, mas na prática, isso já aconteceu com você? Já. Já aconteceu comigo eu sentir a necessidade de encerrar o processo de mediação, verbalizar, sem entrar em grandes pormenores, mas verbalizar que, olha, a forma como nós estamos a trabalhar não está no ritmo pretendido pelo processo de mediação e isso causa não só um desgaste, mas uma frustração e, portanto, eu preciso saber se efetivamente vocês querem continuar com o processo, porque isso implica que vocês se envolvam mais naquilo que são os propósitos da nossa agenda, da nossa pauta e dos nossos encontros. E depois dessa minha fala, aquilo que aconteceu foi que o processo, ou melhor, a atitude deles perante o processo mudou e não foi necessário encerrar o processo. Mas também já houve situações, ou já houveram situações, melhor dizendo, onde eu me deparei com algumas questões relativamente às quais eu não considerava que havia condições para continuar com o processo de mediação e por conta disso eu coloquei fim ao mesmo. Posso-vos dizer que se contam, não alcançam uma mão inteira, tá? Eu acho que, se não me falha a memória, foram 2 ou 3 processos em que eu tive que colocar
encerrar o processo, dois processos em que eu tive que encerrar os mesmos por conta de não haver continuação, não haver condições para continuar.